percurso é uma escola que a gente faz estudo dos textos, a gente leva os nossos casos, os nossos pacientes, e fazemos supervisão ali, a gente expõe o caso, casos que a gente tem alguma dificuldade de atendimento, então a gente leva o caso. Na supervisão, ele dá ali aquela ajustada naquilo que a gente está fazendo, mostra os nossos erros, nas nossas dificuldades de compreensão daquele caso, a gente vai aprendendo, vai desconstruindo, vai alterando nossa percepção daquilo que a gente havia pensado inicialmente. Então, é o que a escola, né, diz, é deformação. E a psicanálise ela está aberta, né, para todos os interessados, quem quer participar do cartel, dessas teorias da supervisão. E aí a gente tem os estudos dos textos, a gente tem a interação ali com os colegas, é um lugar maravilhoso, onde nós aprendemos muito uns com os outros. Ali, como o professor sempre diz, ninguém é mestre, todos somos aprendizes, a gente está sempre aprendendo. Então, ele nos faz sentir livres para perder tudo aquele medo que a gente pensa que não sabe nada ou pensa que sabe muito, então a gente está ali no mesmo patamar. Ele nos dá liberdade para a gente caminhar junto, e assim, a gente aprende muito no percurso. Nossa, o percurso teve assim, um diferencial na minha vida, na questão da clínica, dos atendimentos, assim, eu cresci muito na minha forma de compreensão do psicanalista, né, de como é esse atendimento, de que forma a gente vai elaborar o nosso trabalho. E eu escolhi esse tema justamente por conta dessa dificuldade que a gente tinha durante os atendimentos. E eu trouxe, né, eu fiz um estudo, assim, dentro das teorias de Freud, junto com a relação do psicanalista com o paciente. A gente fez esse apanhado, e eu quero trazer para vocês nessa noite, né, para a gente estar observando algumas regras que são fundamentais e que a gente precisa colocar como elementos para que o nosso sucesso no atendimento, para quem é psicanalista, para quem está almejando esse lugar, para quem não sabe como que é, então é algo assim surpreendente que a gente precisa ter em mente que há algumas regras a serem seguidas. Então, esse lugar do psicanalista, ele é muito complexo, ele é muito difícil da gente ter uma compreensão a partir do momento que se faz um curso de psicanálise. A gente precisa estar inserida dentro desses conceitos para poder entender que lugar é esse, como é que nós vamos nos ajustar dentro da clínica. Então, finalizando aqui a minha fala sobre essa apresentação da escola, né? A escola está aberta para todos, quem quiser depois entrar em contato, os telefones estão aí. Será uma oportunidade única da gente aprender, né? Aprofundar nossos conhecimentos nessa área fascinante que é refletir sobre a prática clínica, que é fundamental. Então, este grupo foi criado especialmente para isso, para discussões, compartilhar insights, informações, né, coisas relevantes sobre a psicanálise em geral. Então, sintam-se à vontade para fazer perguntas, se eu não souber, já vi que o meu professor está aí, eu vou jogar a bola para ele. A diversidade, né, é bom a gente lembrar, enriquece muito a nossa experiência coletiva. Então, lembre-se que a gente precisa apenas respeitar, né, as regras básicas de convivência, e aqui, com certeza, um ambiente acolhedor. Sejam muito bem-vindos, quem entrou agora, e que os que virão também. Fiquem todos atentos, né, às informações. Essas palestras terão validado, né, pela escola, como é que eu vou dizer? As horas complementares, tá? É um custo de R$5, é um custo simbólico. Para a emissão do mesmo, vocês vão ter que ligar no telefone do WhatsApp, está aí na tela, e conversar lá com a secretária Adriana.
ela vai providenciar para vocês o certificado. Depois, no final, quem assistir todas vai ter um certificado para cada uma, valendo 3 horas cada palestra. Tudo bem? Então, vamos começar aí o nosso tema principal aqui, né? O que a gente se propôs a fazer, né? Esse nome, esse título, né? O ser psicanalista, né? Mas para falar desse ser psicanalista, primeiro a gente precisa entender um pouquinho como é que ele chega, como é que ele tem esse nome, para que ele é chamado para fazer isso, né? Então, primeiro a gente tem que falar um pouquinho da psicanálise, de como ela surge. Então, a gente vai ver a psicanálise surgir lá no final do século XIX, a partir da escuta da doença da época chamada histeria. As doenças naqueles dias que eram, assim, algo muito, muito presente naquele século. Então, ela teve, Freud vai ter ali um encontro com o Charcot, que está trabalhando a ciência, que ele é um cientista no momento, e ele vai trabalhar com ele no Hospital de Salpêtrière. Esse hospital foi na época de março, mais ou menos, de 1896, quando foi estipulado, né, a psicanálise. Essa nova teoria, publicada pela primeira vez por Freud no jornal francês, foi em março de 1896, quando ele escreve seu primeiro artigo chamado de Hereditariedade e Etiologia das Neuroses. Então, esse primeiro artigo, ele publicou e foi usado pela primeira vez a palavra psicanálise e psiconeurose. Então, quando ele publica isso, ali nascia a psicanálise. Uma ciência que vai dar origem a diversas modalidades das psicoterapias que hoje, né, na atualidade, mesmo com as intensas modificações e transformações do mundo moderno, então a gente vai ver que ela continua atuante. Então, a psicanálise continua viva, mais ou menos 130 anos atrás. Então, o cerne dessa teoria, ele vai se manter intacto, mas a progressão do pensamento leva à evolução de interpretações, e um novo terapeuta ocupa a poltrona, e, consequentemente, sob uma nova ótica que o paciente é analisado. Na época, os seus críticos defendiam que a psicanálise era uma prática sem fundamentos. Então, hoje a gente vê a prova viva, né? Ao contrário disso, é que ela sobreviveu e ela continua sendo atuante hoje mais do que nunca. Ninguém pode negar isso, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, a psicanálise, ela é considerada a terceira ferida narcísica da humanidade. A primeira foi quando Copérnico, né, quando afirma que o Sol era o centro do universo, né, o centro solar, era o centro do universo. A Terra era redonda. Depois vem segunda teoria, Darwin, com a sua teoria da evolução. Nós viemos do macaco. E, finalmente, Freud vem com o seu texto que ele escreve, que ele se considera o autor, né, da apresentação do inconsciente, e ele diz: a psicanálise é a terceira ferida narcísica. E o homem deixa, então, de ser senhor da sua própria casa. O caso é que, nas suas pesquisas, nas suas análises, Freud vai verificar que existem processos além da percepção do consciente. E que essa nossa consciência, ela não é pura, ela não é sozinha. E que, portanto, nós não podemos denominar soberanos sobre a nossa própria vida. Nós não somos donos de nós mesmos. Então, ele vai falar da divisão do psíquico com um psíquico consciente e um psíquico inconsciente, ou seja, uma junção dos dois. E ele constitui a premissa fundamental da psicanálise.
Freud aparece com o inconsciente. Não somos o centro do universo. Não somos seres sagrados. Não sabemos por que fazemos. Não sabemos por que escolhemos. Somos guiados por um inconsciente que nos comanda. E com base nessa teoria, né, nessa premissa que diversos processos patológicos, como histerias, neuroses, e outros fenômenos cotidianos, como sonhos, atos falhos, esquecimentos, são compreendidos e vão ser explicados no contexto de uma ciência psicanalítica. E esse conceito inconsciente, ele é intrínseco. Ou seja, a psicanálise, se nós pudéssemos resumir esse novo saber apenas numa palavra, ela seria o inconsciente. Então, não há como mudar isso. Freud vai, ao mesmo tempo, ser enaltecido por conta dessa sua criação e também muito criticado por aqueles que não aceitaram a psicanálise, principalmente no campo científico. E, via de regra, hoje também não é diferente. A gente vê isso no cotidiano, a gente vê isso na faculdade, a gente vê isso na discussão de alunos, de pessoas que defendem a psicanálise como uma ciência, outros que dizem que é uma pseudociência. O fato é que ela está aí para provar que ela é e que ela pode fazer aquele papel para o qual ela foi designada. Então, Sigmund Freud forma-se em medicina na Universidade de Viena, em 1981, ele se especializa em psiquiatria, vai para trabalhar no Hospital de Salpêtrière, em Paris, onde eram internadas as loucas daqueles tempos. Em 1789, quando eclodiu a Revolução Francesa, esse hospital, ele chegou a ser colocado lá 10.000 pessoas. Tem uma ideia da imensidão que era aquilo. Então, Freud entra num ambiente de muita loucura. E como grande cientista, como grande inteligente, né, uma inteligência que não dá nem para decifrar o tamanho da inteligência daquele homem, ele começa, então, a fazer uma investigação sobre essa mente que ficava, que entrava nesse lugar de desconcerto. Então, ele vai descobrir na vida psíquica, colocando processos misteriosos dentro de um psiquismo, as suas regiões obscuras, isto é, as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a interioridade do homem, como fonte de investigação de uma teoria e um método, que é a prática para tratar desses transtornos psíquicos. Então, a característica essencial do trabalho psicanalítico sem dúvida nenhuma, o deciframento do inconsciente. E aí o inconsciente surge, de fato, né, de recalcarmos, como ele surge, o fato de recalcarmos, de esquecermos determinados conteúdos, lembranças, enfim, pensamentos, ideias, e que são considerados, na verdade, coisas desagradáveis e perigosas ou assustadoras. Então, esse inconsciente armazena tudo isso, e que são enviadas para esse lugar escondido como uma forma de se proteger. Só que não, no inconsciente nada passa, nada termina, nada é esquecido. E ele vai falar através dos sintomas. Então, em 1912, Freud vai apresentar um texto direcionado aos médicos que exercem a psicanálise na época, só os médicos que atendiam com a psicanálise, porque ele era médico. Então, nele se faz umas recomendações fundamentais. Ele diz nesse texto que a noção de escuta vai aparecer de uma forma muito mais didática. Ele diz assim, que a atenção flutuante, ela preciso que nós suspendamos toda a nossa atenção e não nos detenhamos a nenhum ponto específico da fala do paciente, para que assim que, de alguma forma, possamos ficar atentos a tudo que não nos é dito. Então, a regra freudiana, ela vem da associação livre, que pressupõe que o paciente fale livremente daquilo que vier à cabeça. É sempre isso. Ele vai falar daquilo
do que vier à cabeça. Não selecionar nenhum tipo de conteúdo, não escrever, não pensar antes para falar durante a análise, nada intencional para falar para o analista durante a sua análise. Nada consciente. Então, ele fala, fale-me daquilo que você vier à sua cabeça. E aí, quando você, sem se fixar em nenhum ponto qualquer, ele diz, vê se há que a regra feita ao paciente é que ele se comunique tudo que lhe ocorra, sem crítica e nem seleção. Na época que Freud escreveu esse artigo, os médicos, né, porque eles eram sabedores do conhecimento, né, da ciência, então, o orgulho, enfim, os médicos, eles supunham ter esse saber sobre os sintomas dos pacientes, e dessa forma, só caberia a estes escutá-los. Então, era só os médicos que poderiam exercer a psicanálise naquele tempo. A gente vai falar sobre isso também um pouquinho. Então, Freud vem nos mostrar que a escuta do paciente, ela é imprescindível para o tratamento e que saber ouvir essas pessoas é uma verdadeira arte, a arte de ouvir. Então, a noção da escuta, ela vai encontrar-se atrelada a um conceito fundamental do inconsciente, que é, na medida da associação livre, né, é uma possibilidade de investigação da própria formação do inconsciente. Aí vem o sonho. E o sonho, por exemplo, são considerados importantes formações do inconsciente, e em análise, eles podem ser trabalhados por meio dos relatos do paciente. Então, quando esse paciente vem buscar um sentido oculto para o seu enigma, assim, os sonhos, eles não são interpretáveis por si sós. É no espaço da análise que esses são investigados. E ao ser interrogado no mesmo texto de 1912, Freud é interrogado sobre como alguém poderia se tornar analista. Aí ele responde que é pela análise dos seus próprios sonhos, uma vez que para a análise é imprescindível que a pessoa esteja no processo analítico. Então, dessa forma, é a fala do próprio analisando, não do analista, que conduz o encontro do enigma, ou seja, dos seus sonhos, juntamente com a presença, com as pontuações, com as indagações do analista. Portanto, não é o analista que descobre os enigmas do seu analisando, mas ele próprio, o paciente. Então, ele traz o sonho, ele relata o sonho, e ele mesmo vai ter essa visão daquilo que foi representado ali no sonho. E nós vamos aprender com o nosso paciente. Freud, ele aprendeu muito, houve muitas mudanças na teoria por conta de erros que ele cometeu, e ele faz questão de escrever sobre isso. Então, ele fala sobre uma paciente chamada Amy Von, né? Foi em 1889, ela se mostrava irritada cada vez que ele fazia uma pergunta. Ele dizia, de onde vem esse sintoma? Ela responde, se eu soubesse, eu não precisaria estar aqui. E, além disso, teve um momento que ela falou para ele assim, pare de falar, me escuta. E aí ele entendeu que foi um outro insight que ele teve, que ele tinha que colocar a fala do paciente no lugar de destaque. Então, a terapia, ela se baseia nisso, na base, na premissa que vai fazer com que essa técnica freudiana, da livre associação de ideias, a fala do paciente, escutar, implica um deslocamento da posição narcísica, ou seja, do lugar do mestre e do poder sobre o outro. Ou seja, o analista, ele precisa dar atenção, singularidade do sujeito, estar atento ao que ouve, aos gestos, aos sussurros, ao silêncio, olhar, enfim. Aquilo que não é dito verbalmente vai ser uma curiosidade na sua escuta. Então, por isso que a fala é muito importante.
como diz Lacan em 1979, ele diz que a atenção e a curiosidade levam-no a intervir nos momentos mais inesperados, que podem revelar algo novo, algo que impulsione esse paciente a pensar de forma diferente do que vinha pensando, para ele que possa suspender as suas verdades, porque ele entra com uma verdade na análise, ele pensa que essa verdade ela é a verdade da vida dele, e ele precisa entender que aquela verdade não é dele. Então, é aí que entra essa escuta do analista para poder interferir no momento exato. Então, por exemplo, Freud teve um caso chamado do caso Dora, um caso clássico de histeria. E essa paciente se queixava muito da relação entre ela, seu pai, e um casal de amigos com quem eles tinham muita intimidade. Freud a interroga sobre qual era a própria parte na desordem que ela se queixava. Ou seja, ela trazia sempre o mesmo tema, sempre o mesmo assunto, que envolvia esse casal, que eram amigos do pai dela. E aí, a partir dessa intervenção de Freud, Dora percebe que a sua implicação é a sua responsabilidade perante a situação que lhe era fundamental naquele momento. Então, a partir daí, a sua análise toma um novo direcionamento e que ela vai começar a enxergar que aquela queixa era dela, que aquela demanda que ela trazia era dela, não era daquelas pessoas. Então, ela começa a perceber o seu papel e a sua posição ocupada por ela naquele quarteto. Esse caso de Freud durou apenas 2 meses, né? A paciente acabou abandonando o tratamento de uma forma muito abrupta. Então, Freud admite aí que ele cometeu um erro ao manejar a transferência. Ele diz, eu não soube manejar a transferência, ela poderia ter tido um desfecho diferente. E ele entende que é aí que a transferência entre o analista e o paciente, ele não permitiu ela não permitiu que ele o atendesse, ela não o deixou ser o analista dela. A gente vai entender isso. E o momento fundamental que acontece no tratamento da psicanálise é o dia em que o analista descobre que não dá mais para se queixar, né? O analista não, perdão, o analisando, ele descobre que não dá mais para ele se queixar, que essa queixa dele é infundada, que as dificuldades, elas precisam desaparecer, elas vão desaparecendo, mas elas não desaparecem por encanto. É quando ele descobre que tirem isso de mim, né, que é a base da queixa do paciente, quando ele traz aquele tema, que ele está sempre ali martelando no mesmo tema, na mesma demanda, e quando ele tem esse encontro com ele mesmo, e aí, quando tirem isso de mim, perde o vigor, né? Vai perdendo a sua força, então vai revelar-se para essa pessoa sobre um novo aspecto, né? Ao dar ouvidos à histérica, então Freud rompe com o modelo da medicina, do tratamento, e vai inaugurar uma prática clínica diferenciada, na qual o paciente deixa, né, de ser examinado, e ele apenas vai ser escutado. E ele é convidado a narrar o seu sofrimento, passando a ser o sujeito no processo de cura. Ou seja, ele é responsável pela sua cura. Assim, a escuta psicanalítica, ela abre novos horizontes para a compreensão do homem nesse mundo em que nós vivemos. Mas, só um minuto. Entretanto, a gente vai se deparar com os sintomas, né? Que vem aí, os sintomas da síndrome do pânico, a depressão, doenças psicossomáticas, a gente vai olhar para esse ser humano que aparece com as compulsões, o fracasso, e tudo isso vai ser apresentado na clínica, que difere dos apresentados aí pelas pacientes de Freud. Então, a gente passa a questionar na nossa prática clínica como é que essas mudanças sociais e culturais
elas interferem na subjetividade. O que há de comum nas patologias contemporâneas? Qual é as contribuições que a psicanálise vai compreender nesse mundo em que vivemos, né? Qual o questionamento, né? Os questionamentos que analisamos, como surgiu essa escuta psicanalítica, né? A psicanálise vai dar conta desses sintomas? Ainda hoje ela é funcional? Então, nós podemos atender alguém que apresenta, né, que se apresenta com esses transtornos? São perguntas que a gente vai responder a partir do que a gente vai enxergar, né, do que Freud vai falar. Então, o que é ser psicanalista? O que é esse ser? Quem o denominou? Né, como surge esse ser? Eu escolhi esse tema justamente por conta dessa complexidade, né, que ele representa, que foi uma das minhas dificuldades muito grande na clínica, foi entender o meu papel. Muito difícil, foi entender isso só quando eu entrei no percurso, né, da escola aí com o professor Diogo, foi aí que eu fui entender esse lugar do psicanalista. Até então, havia assim, uma confusão muito grande. A gente quer ajudar o paciente, a gente quer entregar nas mãos dele teorias, a gente quer entregar para ele respostas, e nós não temos respostas para eles. O paciente é a sua própria resposta. Então, esse ser denominado psicanalista confunde muita gente. E quando eu terminei o curso de psicanálise, eu pensava, agora é só pegar o certificado, sair a campo, colocar em prática tudo que aprendi. Só que não é bem assim. Existem alguns critérios, né, que está envolvido a clínica, o sujeito, que está por trás do divã. Então, a primeira coisa que a gente descobre é que nós não sabemos nada sobre o sujeito. E cada análise, ela é única. Eu fui aprender isso no percurso. Então, como assim eu não sei quem sou? Uma pergunta. Como é que eu faço escolhas, né, por conta das minhas vivências infantis? A psicanálise trabalha com um sujeito que é pulsional, né, e que faz coisas que ele não gostaria de fazer, mas que acaba fazendo, e coisas que ele faz que o prejudicam. Então, são assuntos polêmicos até hoje. Por isso, a psicanálise se mantém evoluindo. Por isso, cada vez mais, ela está presente na sociedade, e cada dia mais ela aparece conceituada. Então, para falar do sujeito que representa o psicanalista, nós não podemos deixar de citar que, para tanto, é necessário passar pelo crivo do eu. E é difícil. Ser psicanalista não é qualquer coisa. É muito mais difícil que ser psicólogo, eu te garanto. A psicanálise vai convocar esse sujeito. Ela vai tratar com ele. Mas o que é esse tratar, né? Sobre o que isso representa? Essa convocação, ela é algo que Freud vai colocar no seu conceito, né? O que ele vai falar desse conceito? Ele vai falar do tripé na formação psicanalítica. E ele vai falar desse conceito, ou seja, nós temos que ler muito, nós temos que entender a estrutura, os conceitos, os estudos diários, os seminários que participamos. Esse é o primeiro passo do tripé. O segundo é a análise pessoal, que nós temos que fazer dentro do tripé. E a análise pessoal é a mais importante. E a análise dos nossos analisandos, é muito bom a gente entender isso, que ela vai até onde a nossa análise pessoal foi. Não há formação de um psicanalista. O psicanalista se forma no divã. Até onde ele trabalhou o seu limite da castração, até onde ele trabalhou os seus conflitos, é onde ele consegue levar o seu paciente. É quando eu me esvazio do meu desejo. É quando o paciente me coloca, então, no lugar do outro. Terceiro, passar pela supervisão com alguém mais experiente. A escolha do supervisor é fundamental. É um passo importante para a gente ter essa experiência, né, juntamente com essa pessoa, o suporte que ela dá, que ela nos fornece através do seu conhecimento, do seu saber. E que te dá uma forma
e que seja formado, mas isso também eu aprendi que não é suficiente, né? Ainda assim, não é a garantia de que ele é um psicanalista. Como assim? Eu preciso entender isso. Como é que é isso? Foi algo que mexeu muito comigo também. Dos conceitos, nós podemos estar dentro dos conceitos, a gente pode estar na análise pessoal, fazendo supervisão, mas a coisa freudiana não acontecer, como aconteceu lá com o paciente de Freud, o caso Dora. O sentir, o setting, não acontecer. Né? O que é o setting? O setting é esse lugar onde acontece o mistério, onde acontece o enigma do nosso analisando, onde ela aparece, né? Onde ele aparece, onde o analista e analisando se encontram. É o lugar que proporciona a transferência, e é um conceito fundamental na psicanálise. Sem a transferência, não existe psicanálise. Então, quando Lacan diz que o psicanalista se forma se autorizando e por outros, é isso. É o tripé. Ele é básico, necessário, mas muito mais do que isso. Tem que ser refeito a teoria, né? Tem que ser revisitado a cada seminário, a cada conceito, desde a primeira tópica freudiana até o clivo do desejo, né? Desse agente, né? Que a gente vai se desconstruindo esse conhecimento que a gente pensa que tem. É muito sério. Então, no início, Freud fala sobre uma autoanálise. E ele entende depois. Como sempre, ele vai entender que o que ele fazia não estava bem encaixado e que ele tinha que mudar, e ele reconhece seus erros. Aí ele diz que não é possível fazer autoanálise, porque o motor da análise ela é a transferência. E entender o que é transferência, o que é? Que esse conceito onde saber o que é a transferência, em primeiro lugar, depois saber manejar essa transferência em favor do seu analisando. Não é uma coisa simples. Né? Entender esse conceito, o manejo dessa transferência, que é o motor que vai fazer com que essa análise vai fazer o processo de andar. É por isso que não existe autoanálise e também não existe análise sem transferência. O lugar do analista é o desejo de ser analista, o desejo de que a coisa freudiana aconteça. Silêncio, gente, é muito ruim falar sozinha. Muito bem. Então, essa transferência é como elemento fundamental para a terapia, né, para que ela aconteça, vai ocorrer quando o paciente, né, o analisando, ele projeta no analista pessoas do seu próprio convívio, né, figuras importantes dele, o paciente. Como nós vamos falar da transferência na terapia, o analisando terá como alvo o psicanalista. Ele poderá fazer uma aliança terapêutica ou não. Vai depender de como essa figura foi para ele. Por exemplo, o analisando poderá ver o psicanalista na figura de um pai, de uma mãe, e então transferir para esse analista afetos como amor, rivalidade, ódio, angústia, que ele vai usar com esse seu pai ou sua mãe. Por isso que não há uma análise perfeita, não há análise sem essa transferência, ela não vai acontecer. Então, esse processo vai acontecer de maneira inconsciente e simbólica. Quando bem conduzida pela terapia, ela vai favorecer essa quebra de resistência e vai conduzir, né, vai contribuir para que novos e mais elementos apareçam na análise. Então, o que o analista faz? É uma pergunta aí muito, muito interessante de fazer. Né? O que ele faz com o paciente a quem o médico não consegue ajudar? Muito comum a gente receber paciente, meu psiquiatra, meu neuro me mandou eu procurar uma análise. Então, esse analista, o que ele vai fazer? Nada. Ele não faz nada. Ele só escuta. Nada mais acontece entre eles, além de uma conversa. O analista não utiliza instrumentos, né? Ele não prescreve,
ele não aconselha, ele não examina, ele não trata sintomas. Isso é muito claro, a gente tem que entender isso. A gente tem essa facilidade de olhar para o sintoma, aquele cara está reclamando de uma dor de cabeça cotidiana, ou de uma insônia, de algo que ele está incomodando. E esse sintoma não importa, é o que está por trás desse sintoma que é preciso ser visto. O trabalho, então, é qual? É a fala, é a palavra. No início, Freud usava a hipnose, que vai abandonar algum tempo depois, pelo fato de que esse método era indutivo, e quando e aí ele vai inventar o divã, e ele vai se retirar para que essa palavra se tornasse o ato terapêutico em si. Então, o psicanalista, ele deve oferecer o quê? Um vazio. Deixar livre o lugar do próprio desejo, que não deve estar ocupado por nenhum objeto, que é o desejo do seu outro particular. Ou seja, ele deve se oferecer esse vazio para que o desejo do paciente apareça como objeto do outro. Só um minuto, porque o meu ar está cheio. Alguém quer comentar alguma coisa? Em 1925, já bem cá na frente, a psicanálise já estava andando, caminhando, e até então ainda os médicos eram os atuantes da teoria. A psicanálise vai chegar aos tribunais por causa de um processo que os médicos colocam sobre um psicanalista, né, chamado Theodor Reik. Achei muito interessante esse caso. Ele é membro da Sociedade Psicanalítica da época, só que ele não era médico, ele era psicólogo. Então, ele é acusado de exercício abusivo da profissão médica e acusado de charlatanismo. E Freud é chamado para intervir, né, para falar sobre essa questão como autor da psicanálise, para dar a sua fala sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E aí ele, junto de um juiz, ele vai explicar que um psicanalista ele não tem necessariamente que ser médico, que o simples fato dele ser médico não torna sujeito habilitado para ser analista. Ele entende ali que a situação analítica não vai suportar um terceiro, né? Tem que ser um casamento entre dois. Como acontece numa consulta médica, onde o pai ou a mãe acompanham o filho, isso não acontece numa análise. Uma análise, ela é o analista e o analisando. Então, o ouvinte se entenderá porque o processo analítico de tratamento não segue as mesmas regras de um tratamento físico. Então, cada uma das sessões, elas são de valor desigual. E ele escreve nessa época, ele vai escrever o texto sobre análise leiga, né? O que define a análise leiga, né? Quem é que tem esse conhecimento? O leigo, quem é ele? O leigo é quem não conhece a teoria, é quem não vivenciou, quem não passou pelo processo da supervisão. Esse leigo não é questão de ser médico, ou o fato do sujeito ser capaz de dominar todo um processo biológico não credencia a praticar a psicanálise. Então, ele ressalta a importância da formação do psicanalista, que vai diferenciar radicalmente da formação médica. E aí ele sustenta que a condição essencial para exercer a psicanálise é a análise pessoal. Sem essa experiência, ninguém pode se tornar psicanalista. A formação do psicanalista se constitui pelo tripé da análise pessoal, estudo teórico dos textos, supervisão clínica. Esse tripé, ele é dotado por todas as sociedades psicanalíticas encarregadas da transmissão da psicanálise. Olha, fechei meu tema aqui no tempo que eu previ.
Gostaria que alguém falasse alguma coisa. Se alguém não entendeu, a gente pode repetir. Pode falar, Mônica. A Mônica levantou a mão ou foi impressão minha? Elza? Oi? José que está falando. Oi, José. Oi. Primeiramente quero parabenizar aí pela brilhante explanação, assim, por não colocar assim, numa linha de tempo assim, bem interessante, todo esse processo que se constitui e que se constitui ainda hoje, né? Essa história da continuidade, né? E hoje está em nossas mãos esse grande legado aí. Então, parabéns, acho que foi bem interessante, bem ilustrativo e bem claro, né? E esse tripé, né, que até a Camila falou ontem, você reforçou hoje, da nossa formação, da nossa análise pessoal e da supervisão, né? Esse é o sustentáculo que tem, assim, tem mantido essa estrutura muito coerente, muito interessante e que é uma resposta, eu vejo, para as demandas desse nosso tempo presente. Né? Então, José, salientando, assim, foi muito difícil entender essa questão aí de ser alguém neutro, de colocar essa neutralidade dentro da clínica. Para mim foi muito difícil, até porque eu venho de aconselhamento. Então, eu trabalhava com aconselhamento na igreja e eu tinha essa tendência a colocar alguma coisa ali como para a pessoa, para ela levar de respostas durante a análise. Cometi muitos erros, muitos, foram inúmeros. Então, obrigada, Laisa, linda, titia te ama. Eu ia falar. Assim, então, a gente traz esse estigma, né? Esse rito de que a gente tem que fazer isso, tem que ajudar esse paciente. De vez em quando eu me pego tentando elaborar na minha mente, enquanto ele está falando, alguma coisa para, né, colocar ali, mas aí eu me trago de volta, falar, calma, esse lugar não é seu, você não tem nada para ele. E aí, então, eu dava muita resposta. Um dia, eu apresentando meu caso no percurso, o professor Diogo está aí, ele vai ouvir. Eu apresentei o caso, aí falei tudo que, achando que estava abafando, né, que eu tinha feito um excelente trabalho. Ele me dá uma resposta assim, Elza, você está falando demais, para de falar. Eu pensei que ele estava falando naquele momento ali que eu estava explicando para ele. Eu falei, como assim? Eu estou explicando o caso. Ele falou, você está falando muito na análise, não deve falar. Chega, vamos mudar isso daí. Aí ele começou a falar sobre o que era ser um analista, como é que ele deve proceder, de que forma nós levamos, né, esse paciente a se encontrar, a ter uma resposta que está dentro dele. Nós não temos resposta. Cada pergunta que o paciente faz é: o que você acha disso que você me perguntou? Ele sempre tem essa resposta. E ele tem mesmo. Então, e só ele tem. Só ele tem. A gente tem que desconstruir. E aí foi difícil desconstruir. Foi muito difícil construir isso. E pensar que eu não tinha nada para oferecer para esse paciente foi complicado. Hoje, ainda assim, às vezes, de vez em quando a gente se pega, né, tentando ajudar, mas aí a gente volta de novo para o mesmo lugar essa desconstrução desse eu, esse clivo do eu, que eu tenho que diminuir e falar, esse lugar é de neutralidade. Então, eu não tenho essa resposta, eu não tenho nada para dar para ele. E, assim, é muito legal a gente ver o paciente, a cada análise que ele retorna, a cada semana que ele retorna, ele vem melhor e vem falando sobre aquilo mesmo que ele tinha dificuldade, ele encontra a resposta quando ele vai para casa. É muito bom. Eu li assim, um texto bem interessante, né? Que a questão da psicanálise, e até desse autor que eu estou acompanhando, estou lendo sobre ele, que ele está falando sobre a questão do encontro, né? Assim, vamos imaginar a questão do encontro.
a gente encontra, assim, marca um encontro, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no encontro, né? Você pode marcar um encontro com um amigo, com um familiar, com um encontro de trabalho, mas o encontro só se dá lá, ou não se dá. Então, a gente nunca sabe o que vai rolar no encontro, como a gente pode ter uma previsão. E então o encontro acontece no encontro. E acho que a psicanálise é exatamente esse encontro que acontece só lá, naquele espaço, ele não se repete, ele é único. Então, e parabéns que você trouxe esse encontro para a gente hoje. Obrigada. Professor Diogo, quer falar alguma coisa? Cometi muitos erros. Maravilhosa você. O percurso, hoje nós tínhamos o encontro do percurso, e aí o percurso decidiu vir aqui para poder ouvir e aprender com você, que ocupa hoje esse lugar de mais um, né? Aqui a gente não tem professor, aqui a gente não tem aluno, aqui todos nós estamos na busca, e você foi assim, maravilhosa. Como bem apontou José, né? Essa parte histórica que você trouxe, e todo esse lugar que o analista precisa ficar, eu só tenho a dizer que é um lugar de muita coragem. Como psicanalista, sentar com a segurança de que ele não tem que dar resposta porque isso é o melhor a ser feito, a pessoa tem que estar muito bem resolvida. E aí eu achei muito lindo isso que você falou, Elza. Eu acho que tinha que virar post, inclusive, né? Eu só levo a análise do meu paciente até onde eu fui a minha análise. Lindo isso que você falou, lindo. Se o analista não levou a análise dele a um determinado lugar, ele não vai conseguir levar o analisando dele. Aí passa dias, anos, e nada funciona porque nenhum analista se resolveu. Então, isso aí merecia virar um post, inclusive. Foi sensacional. Esse sustentar o semblante, né, que nós algumas vezes somos desafiados a fazer, acreditar que isso é o melhor para o paciente, é perfeito. Eu me lembro quando você estava falando de um caso, desculpem a minha voz, tá, pessoal? Eu estou um pouco gripado. De um caso simbólico que eu me lembro agora, mas isso já se repetiu inúmeras vezes, de paciente perguntar, né, assim, o que você acha? O que você... e agora que me vem à mente, assim, porque eu saí e bebi. Nem sei se podia beber tomando remédio. Ele disse assim, o que essa pessoa quer? Quer que eu diga? E aí eu devolvi até o paciente, né? Você gostaria que quem te falasse isso? Você ou fulano, né? Eu falei, mas é bom? Não, foi horrível, tá? Aí falou mal, né, dos efeitos e tal. Eu falei, ei, eu é que tenho que parar, né? Porque na verdade não adianta eu falar, o outro falar, o terceiro falar, adianta que a pessoa entenda. E aí é o papel do analista, né? Possibilitar a escuta dessa pessoa de que ela está precisando de alguém para falar o que ela tem que fazer quando ela sabe. E ela que deveria de se colocar isso, porque enquanto os outros estiverem falando, vai fazer como você mesmo citou, né, Elza, da Dora, né? Se eu soubesse, eu teria feito. Se alguém, se fosse para proibir, quantos já me proibiram para eu parar de beber? Quantos já me proibiram a bebida, tomando remédio ou não? E ouviu? Não. Agora a pessoa certa talvez estivesse falando no setting, né? A pessoa certa é que tem que falar, que é o paciente. Muito bom. É verdade. Lindo, Elza, parabéns. Obrigada. Finalizamos então aqui, né? Acho que alguém quer mais algum comentário? Olha, quer perguntar? Tem pergunta no chat. Eu não estou vendo não, onde está? O Matheus Antunes, ele perguntou se você tem alguma sugestão de livro que aborde o tema do ser psicanalista. Bom, o Hélio está mais propício aí a responder essa pergunta sua. O Hélio tem uma lista de livros, né, Wellington? Quer postar aí? Se o Matheus está fazendo parte lá do grupo, eu já coloquei algumas dicas de leitura lá, mas eu coloco lá no grupo de novo, que aí fica melhor.
Porque eu lembro que você postou da outra vez, então aí já fica lá também, né, para o pessoal pegar. Mas, Matheus, eu vou te falar uma coisa. O analista ele vai aprender a ser analista na análise. Ele não aprende lendo livros. Ele não aprende nos escritos. Ele vai aprender aquilo ali que a gente falou sobre a questão da desconstrução desse eu, né? Daquilo que eu cometo os erros, eu vou aprendendo, vou caminhando, vou elaborando, e a partir daí eu vou aprendendo. Foi como aconteceu com Freud. E ele falou, é incrível que ele fala exatamente sobre essas questões, dos erros que ele cometeu, para que a gente também, que ele sabia que nós também iríamos cometer, né? Cada um que adotasse a psicanálise. E ele fala sobre isso de uma maneira muito, muito clara, né? Então, essa sugestão, é claro que a gente tem que ler muito, mas cada leitura que a gente faz, a gente vai comparar com aquilo que a gente está fazendo. Mas é sempre essa desconstrução, na verdade, né? Eu pensava que era se construir, mas não é, não. É se desconstruir. É muito legal isso. Talvez a melhor leitura seja a que a gente faz da gente mesmo na nossa análise pessoal, né? Exatamente. Né? Isso vai acontecer muito lá na análise pessoal e na supervisão, né? Exatamente. Mas, bem, finalizamos, então. Né? O link vai ser colocado aí da gravação, para que vocês possam ver depois. E, mais uma vez, reiterando, quer colocar aí, Wellington? Mais uma vez, reiterando, né, o percurso. Quem quiser entrar em contato pelos telefones, que o Wellington vai colocar ali, você pode entrar em contato, quiser falar sobre a escola aberta, né, que é o percurso da psicanálise, a nossa escola de deformação psicanalítica, é onde nós estamos fazendo, né, o estudo dos nossos textos, levando os nossos casos. Se você quiser fazer uma entrevista, é só ligar para esse WhatsApp, marcar uma entrevista, né, e o professor vai ter muito prazer em falar com vocês. E também lembrando do Psicoleide, né, que é uma... O que é o Psicoleide? Ele é um marketing digital, né, que é promovido pelo nosso colega Wellington Espíndola. É uma forma de você que já atende, que é psicanalista, né, que é psicólogo, enfim. Se você quiser entrar em contato nesse telefone, é uma forma de divulgar o seu trabalho, né, ele cria os conteúdos, e ele vai divulgar o seu trabalho, você vai ter mais, né, pessoas interessadas para fazer diretamente as terapias a partir do seu WhatsApp, né? Então, é uma comunicação do seu trabalho nas redes sociais, ok? E para adquirir da escola, né, as pessoas que precisam do certificado, você ligar também no telefone, que está lá no link, para a clínica, e a Adriana, a secretária, vai atender vocês, vai fazer o seu certificado, tá ok? Vamos finalizar, Wellington? Boa noite para todos, muito obrigada, né, pela sua participação de cada um de vocês. Gostei muito de estar aqui com vocês, passou nervosismo, dor de barriga foi embora, consegui finalizar, graças a Deus. Muito bom. Agora o seu percurso, né, Elza? É mais uma etapa do seu percurso, né? É verdade. Deus abençoe vocês. Boa noite. Obrigado.